Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de responder uma pergunta que foi feita nas minhas redes sociais. Por que o homem é um ser social? Parece fácil de responder. Fui pesquisar sobre isso. Fui dar uma olhada na internet, em alguns livros. E daí eu me deparo com alguns autores que estão ligados muito mais, à área sociológica do que psicológica, da psicologia, ou seja, me parece que os escritores mais famosos estão muito mais relacionados com a sociologia. Diante desses textos que eu li, um me chamou a atenção, na internet. E ele faz uma explicação muito interessante, do qual eles falam sobre Marx, fala sobre Engels, e alguns autores, relacionado a essa explicação. E uma coisa que me chama muita atenção é em relação à questão de que o homem ele é um ser social em função daquilo que ele produz, daquilo que ele se relaciona. Pensando nessas situações, eu gostaria de fazer uma comparação em relação à vida psicológica do homem, onde Freud fala algumas coisas daquelas fases, que as pessoas possuem. Então, gostaria de fazer, e colocar sobre aquela situação da criança, da qual ela começa a interagir com uma mãe e ela se sente única. Penso que é daí que começam as relações sociais do ponto de vista psicológico. Óbvio que depois vem as outras fases, as fases da qual a criança ou adolescente começa a se interagir com alguns grupos e nesses grupos ele começa a aprender outras coisas. E depois tem a situação do adulto. O adulto que, de alguma maneira ou de outra, vai produzir. Óbvio que essas produções, elas estão relacionadas com aquilo que o homem aprendeu. Pensando na questão sociológica, pensando que o homem é um ser histórico, a gente pode entender que o homem começa a produzir através da troca, por ele ser o quê? Um ente genérico. Agora, em relação à vida psicológica, ele começa a absorver várias situações na vida dele, onde forma algum caráter, onde se forma o caráter dessas pessoas, onde de fato ela vai começar a contribuir para o mundo em função dos seus aprendizados, dos seus movimentos, da qual lhe trouxe tanto alegria quanto lhe trouxe tristezas. É daí que o homem começa de fato ser, um homem que está dentro da sociedade. Quando ele está dentro da sociedade, ele começa de fato a ter os seus comportamentos daquilo que ele aprendeu. Óbvio que tem alguns aprendizados, algumas coisas que ele possuiu, que de algum modo ou de outro farão mal a ele ou farão mal ao outro. Como tem outras pessoas que também, em função do seu caráter, pode produzir também coisas que podem fazer bem ao outro e bem a ele mesmo. Pensando nessa situação, a gente pode entender da questão sociológica que o homem começa a ser o quê? Dividido na questão do trabalho. É daí que se surge as profissões, surgem as aptidões, surge de fato pessoas importantes como todos nós somos. Ok? Esse é o assunto de hoje, de uma forma sucinta e objetiva. Um grande abraço e até a próxima.